Olá pessoal, meu nome é Márcia Roberta, sou professora da Unilab, do Instituto de Engenharias em Desenvolvimento Sustentável. Eu vou estar com vocês aqui na disciplina de Noções de Lógica. Desde já, eu os convido para assistir a nossa primeira aula sobre proposições. Vamos lá? Então vamos aqui para o nosso primeiro estudo de Noções de Lógica. E eu quero começar com o tema proposições. Eu não quero inicialmente definir para vocês o que são proposições. Eu vou falar algumas coisas e vou dizer isso é uma proposição, isso não é uma proposição, tá? E em seguida vocês vão observar que há uma característica no que eu estou falando. Então, inicialmente, eu vou dizer, olha, um exemplo de proposição é a casa da colina é verde. É claro que eu coloquei aí uma foto preta e branca, mas eu posso dizer, essa casa aí que eu tô chamando a Casa da Colina é uma casa que fica ali na estrada de Guaiúba, quando nós estamos nos dirigindo à Unilab, né, aqui no campus aqui do Ceará, tá bem? E aí, se vocês conhecem essa casa, vocês vão dizer, olha, essa casa, infelizmente, você falou uma inverdade, ela não é verde, certo? Então, você falou uma falsidade, né? Tá. Depois eu vou para um segundo exemplo que eu vou dizer assim, Lucas é mais alto que Neymar Júnior. E eu vou falar para vocês, ó, o rapaz que vocês estão vendo aí na foto é o Lucas. E o garoto, né, que tá com a roupa que atrás, se vocês conseguirem visualizar, tá escrito Neymar Júnior, é o Neymar Júnior que eu tô me referindo aqui, né? E aí você fala, olha, realmente o Lucas é mais alto que o Neymar Júnior, verdade, verdadeiro, né? Certo. Então, nós demos dois exemplos do que seriam proposições. Agora, imagine, eu não coloquei aqui, mas vamos imaginar que eu colocasse uma outra questão aqui para vocês e dissesse que é outro exemplo. Exemplo, na verdade, não é um exemplo, é um contra-exemplo, tá? Não contra-exemplo, é algo que não é um exemplo, tá? Vamos dizer assim, que seria onde você mora. Né? Seria outra questão que eu poderia fazer aqui para vocês, mas eu ia dizer assim, olha, onde você mora não é uma proposição isso aqui não é uma proposição, tá? E aí eu digo assim, por que não é uma proposição? Porque vocês viram que nos dois exemplos anteriores eu perguntei verdadeiro ou falso, né? Para essa questão não existe não faz sentido eu perguntar verdadeiro ou falso, tá? Então isso aqui é uma interrogativa, né? Tá? Uma questão, né? Outra questão que eu poderia falar para vocês, leve o lixo, vou colocar aqui no formato. Leve o lixo para fora, certo? Isso aqui a gente chama de imperativo, imperativa, né? Imperativos, tá? E isso também não é uma proposição, certo? Isso aqui também não é uma proposição. Outra questão que eu poderia colocar para vocês seria esta frase é falsa. Vocês observem que também não é uma proposição, não é uma proposição, e ela é conhecida como autorreferente. É uma frase do tipo autorreferente, tá? E não é uma proposição. Para as frases anteriores, eu sempre estava perguntando, é verdadeiro ou é falso? Né? Lucas é mais alto que Neymar? Me digam, é verdadeiro isso ou é falso? A casa da colina é verde, isso é verdadeiro ou isso é falso? Né? Para essas três questões aqui, que eu coloquei algumas categorias às quais elas fazem parte, você tenta dizer verdadeiro ou falso, ou eu poderia colocar essa questão também, semelhante às anteriores, e vocês iam dizer, olha, não tem como dizer verdadeiro ou falso para esse tipo de afirmações que você fez a seguir. Então, esses são casos que não são proposição, certo?
Agora, eu posso perguntar a vocês, então, o que vocês me dizem, o que é uma proposição, né? O que é uma proposição? São sentenças nas quais a gente pode dizer verdadeiro ou falso para elas. Casos que eu não consigo dizer não são proposições, tá? Então, agora eu passo aqui para esse assunto que seriam proposições atômicas. E aí, um exemplo que eu deixo vamos pensar aqui, o que seriam proposições atômicas? O céu possui nuvens, tá? Isso é uma proposição. Geralmente, quando a gente faz isso na lógica, eu identifico isso com letras, né? Letras que eu chamo letras proposicionais. Então, o céu possui nuvens, eu podia dizer, olha, eu não vou dizer a frase inteira, o céu possui nuvens, mas eu vou, quando eu escrever essa letra P, vai estar significando o céu possui nuvens. Aí você vê que essa é uma frase que ela está afirmando, ela é uma frase simples, né? E ela não é composta por outras ideias, ela tem uma ideia única aí. Isso a gente vai chamar desse jeito, proposições atômicas, coisas que eu não consigo quebrar em outras ideias, ou em outras frases, ou em outras afirmações. E aí eu pergunto também, o céu possui nuvens? E aí eu mostro um céu que realmente você consegue verificar nessa imagem que ele possui nuvens. Logo é verdadeiro, né? O que eu falei. Agora, eu queria adiantar aqui para vocês o que seriam, então, se tem proposições atômicas, é porque tem uma outra categoria, né? Senão não valeria a pena a gente identificar dessa maneira. Proposições compostas. E aí eu coloco aqui, Leão é torcedor do Ceará ou fortalezense. No caso fortalezense, que eu estou me referindo, seria a pessoa que nasce na cidade de Fortaleza. E torcedor do Ceará, Ceará aí está identificando o time, né, de futebol. E aí, se eu conheço o Leão e eu sei que ele é torcedor do Ceará e que ele não é fortalezense, essa frase é verdadeira. Ou ele podia ser torcedor do Ceará e fortalezense, também daria certo. Eu tenho um ou aí e eu já chamo a atenção para vocês por que esse ou tá marcadinho aí, tracejado, né? Então, isso vão ser um conectivo lógico, que a gente vai chamar, tá? E aí, a gente já adianta um pouquinho aqui a nossa conversa. Então, proposições compostas, ela tem mais de uma ideia e ela tem conectivos lógicos, tá? Então, eu consigo quebrar, eu podia aqui dizer lá como semelhante ao anterior, então, que a nossa proposição P, ou vamos dizer que, né? Que ela identificaria que Leão é torcedor do Ceará. E uma outra proposição, digamos R, diria Leão é fortalezense. Certo? E aí, quando eu usasse aqui a lógica, eu ia dizer que ou R, e isso ia significar essa frase aqui anterior, certo? Leão é torcedor do Ceará ou fortalezense. Que ou R ia significar toda a frase. Ok, vamos seguindo. Agora eu chegaria na parte final, que já antecede essa nossa primeira conversa, que é falar dos conectivos lógicos, né? A gente falou ali do ou, né? E aí o ou, ele é um conectivo de disjunção e o símbolo dele é esse Vzinho aqui, tá? A gente vai identificar ele na lógica com isso. Mas eu tenho o da negação, o da conjunção e o da disjunção, que é o ou, e o implicação, se e então, que a gente ainda não falou sobre eles, mas nas aulas seguintes a gente chega neles, tá bem? Concluindo essa nossa primeira conversa, eu queria dizer que a lógica proposicional, ela tem algumas restrições, que é essa lógica primeira que a gente está iniciando nosso estudo. Ou seja, ela vai... qual é esse tipo de restrição? Eu não consigo expressar com a linguagem lógica proposicional
ideias que representam relações sobre elementos de conjuntos, né? Então, todos, alguns, nenhum, eu não consigo expressar usando a lógica proposicional. Se eu quisesse falar assim, alguns fortalezenses são torcedores do Ceará, né? Algumas pessoas que nasceram em Fortaleza torcem para o time do Ceará. Eu não consigo dizer isso utilizando a linguagem lógica proposicional. E aí, como eu não consigo dizer isso, essa linguagem, ela tem a expressividade da lógica é restrita. A gente usa esse termo de expressividade. Eu queria terminar ainda levando vocês para esse vídeo que eu acho bem interessante do Chico Anísio, que ele faz uma crônica que quebra um pouco a nossa lógica, aí eu já falo um pouco, né, desse nosso estudo de lógica, que é a gente tentar representar o raciocínio. E nesse vídeo do Chico Anísio, eu vou deixar o link, mas eu adianto que ele vai quebrando a nossa lógica. Eu vou tocar um pouquinho aqui, espero que o vídeo capture, né? Vamos ver aqui um pedacinho. Eu queria que as pessoas nascessem velhas e morressem crianças. É isso mesmo, percebe? O homem, quando resolve viver e quando tem tempo para isso, já está no fim da vida, careca, barrigudo, sem a menor disposição para nada. Por isso é que seria uma boa o homem nascer velho e morrer criança. Nascia com 80 anos. Aí ia ficando moço, mais moço, até morrer de infância. Nascer velho, as amigas conversando. Nasceu meu filho, e que tal? Perfeitinho, 80 anos, 75 quilos, 1,80 m. Que beleza. E como é que vai se chamar? Eu tinha escolhido o Luiz Antônio, mas ele mesmo foi ao cartório e se registrou, Haroldo. Aí dizia a outra, olha aqui, não tá lindo meu filho? Mas peraí, de calcinha e sutiã? Que eu esperava menina, então. E quando chegasse uma visita, a mãe chamaria, vem ver, hoje ele deu a primeira tossida, tosse aí pra moça ver, tosse, vamos lá mãe, né? Sim, porque, como todo bom velhinho, você nasceria com direito a ser neurastênico e ranzinza. Nos berçários, aquelas filas de cadeira de balanço com os velhinhos só pigarreando, sob cuidados de geriatras, né? Se queixando das doenças de recém-nascido, artritismo, reumatismo, lombar. Mas... Então, pessoal, vou deixar o link, vocês podem continuar vendo, é bem interessante, né? Quebrar um pouco a lógica de como a gente raciocina, né? E nas próximas aulas eu trago outras referências interessantes que a gente pode tentar utilizar esse raciocínio lógico-matemático para refletir sobre elas. Até lá!